O curso de medicina no Brasil tem duração de 6 anos e, nas últimas décadas, passou por uma transformação sem precedentes. Dados do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e de publicações acadêmicas mostram que o crescimento das escolas médicas ocorreu em 3 fases bem definidas. A primeira, entre 1960 e 1985, caracterizou-se por expansão lenta, com predominância das escolas públicas e concentração nas capitais. A segunda fase, entre 1990 e 2010, trouxe uma expansão moderada e marcou o fortalecimento do setor privado, ampliando o acesso ao ensino médico. Já a terceira fase, entre 2013 e 2025, representou uma verdadeira explosão na abertura de cursos, impulsionada pela interiorização do ensino e pelo programa Mais Médicos. Hoje, o Brasil possui o segundo maior número de escolas médicas do mundo, atrás apenas da Índia. Mais de 80% das vagas pertencem ao setor privado. Quando se compara o número de escolas médicas com a população de diferentes países, observa-se que o Brasil apresenta uma proporção muito superior à encontrada em nações mais populosas, como a China. No estado de São Paulo, concentra-se cerca de 18% das escolas médicas brasileiras e aproximadamente 92% das vagas estão em instituições privadas. Essa rápida expansão trouxe benefícios importantes, como a descentralização do ensino e a formação de profissionais em regiões antes desassistidas. Entretanto, surgiram preocupações relevantes. Entre elas, destacam-se a heterogeneidade da qualidade do ensino, a insuficiência de hospitais-escola e campos práticos, o número limitado de vagas de residência médica, a saturação do mercado em determinadas regiões e a possibilidade de precarização do trabalho do médico recém-formado. Também são frequentes os relatos de escassez de preceptores em número e qualificação adequados para acompanhar os estudantes. Nesse cenário, torna-se fundamental a presença de um coordenador médico de ensino e graduação em cada escola médica. Trata-se de um profissional estrategicamente responsável por integrar o ensino teórico à prática clínica, garantindo que a formação médica ocorra com qualidade, ética e segurança. Atua como elo entre direção, professores, alunos, hospitais de ensino, ambulatórios, preceptores, Ministério da Educação e conselhos profissionais. Entre suas atribuições estão o planejamento e a organização do curso, a supervisão do internato e dos estágios, o acompanhamento do desempenho dos estudantes, o apoio ao corpo docente, a garantia do cumprimento das diretrizes curriculares nacionais, a integração com os serviços de saúde e a participação nos processos de avaliação e acreditação institucional. Mais do que um gestor, o coordenador médico é um dos principais guardiões da qualidade da formação dos futuros médicos brasileiros. Graduação médica, seus desafios, perspectivas e a importância da coordenação acadêmica na formação de profissionais competentes e comprometidos com a sociedade serão o tema central do programa Medicina e Ciência de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, tem a grata satisfação de ter o professor Gerardo Maria de Araújo Filho, coordenador de ensino de graduação da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Professor, seja bem-vindo. Coloque a sua trajetória médica, como funcionou em relação a São José do Rio Preto. Esteja à vontade. Muito obrigado, Dr. Milton. É um grande prazer a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Eu sou graduado, me formei em medicina no ano de 2000, na Universidade Federal do Ceará, e nesse ano eu migrei para São Paulo, onde fiz na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, também conhecida como Escola Paulista de Medicina. Fizemos a nossa residência médica em psiquiatria, então de formação eu sou médico, psiquiatra, e lá eu descobri uma afeição muito grande pela questão do ensino, da pesquisa, e aí eu tive a oportunidade de desenvolver minhas atividades de mestrado, posteriormente fiz o doutorado,
nessa estadia em São Paulo, que foram 12 anos, né, na capital, eu conheci a minha atual esposa, que é aqui de São José do Rio Preto, formada na turma 31 da FAMERP. E então, nós, a convite da professora Emirene, né, que foi a catedrática do Departamento de Psiquiatria por muitos anos, né, uma das docentes fundadoras da FAMERP. Bastante conhecida. Uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, né, eu nutro muito carinho. Então ela nos convidou, né, na época nós estávamos finalizando o doutorado, e ela nos convidou para prestar a prova para docência aqui para o Departamento de Psiquiatria da FAMERP. E assim eu fiz. Então nós juntamos uma excelente faculdade, né, muito conceituada, já vamos com 60 anos, né, ano que vem completamos, nós vamos entrar a 60ª turma, né, da FAMERP. E nós viemos aqui no ano de 2012, eu cheguei aqui a São José do Rio Preto, onde eu me considero rio-pretense, né, por opção. Meus 3 filhos são nascidos aqui e estamos também fazendo essa trajetória na faculdade. Chefei o departamento de psiquiatria por alguns anos e há um ano, com a nova gestão da FAMERP, né, então a cada 3 anos muda o diretor-geral, fui convidado para, juntamente com o professor Paulo Espada, que é o meu, vamos dizer assim, aqui eu me reporto imediatamente, que é o diretor de ensino da faculdade, compor esse quadro como coordenador do curso de medicina. Temos a coordenadora do curso de psicologia, da enfermagem e os próximos cursos que inclusive vão abrir, né, então, previsão para 2027, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. E, enfim, em 2024 também, para dar um fechamento aí para a carreira acadêmica, eu fiz a minha livre docência, então hoje eu sou professor livre docente e à frente, né, nesse mandato do curso de medicina como coordenador. Muito bom. Professor, a faculdade de Rio Preto, a FAMERP, é de 1968. E, na realidade, é uma das escolas que fez parte de uma época, de uma fase em que estava se interiorizando o ensino médico. Evidentemente que os telespectadores podem observar, no preâmbulo, foram colocados vários aspectos do aumento do número de escolas e disto que vai ser tema da discussão do programa de hoje. Professor, como é que funciona a Faculdade de Medicina de Rio Preto, já que o senhor exerce a função de coordenador? É uma função de importância. O que faz um coordenador? Então, eu até me surpreendi, né, porque são muitas atividades. Inclusive, nesse momento, eu até me afastei um pouco das minhas atividades na graduação, então estou dando algumas aulas, né, outros professores do departamento assumiram. Eu também tinha uma inserção muito importante na residência médica de psiquiatria, né, nós temos o programa de residência médica de psiquiatria, nós também estamos à frente, mas eu tive que passar a bola para poder a gente assumir todas essas funções. Então, o coordenador do curso de medicina, nós temos que cuidar dos estudantes, temos que cuidar dos docentes, temos que integrar a matriz curricular, né? Então hoje nós temos a matriz curricular, a mais recente, a de 2025, que ela nos coloca, né, todas as atribuições que um curso médico deve ter, então desde o ciclo básico, passando pelo ciclo profissionalizante, o ciclo clínico que a gente chama, e o internato, que são os últimos 2 anos da faculdade. Então o que nós devemos ter, como que as avaliações devem ser realizadas, a carga horária das disciplinas. Então nós temos que integrar tudo dentro de uma harmonia entre docente, né, o corpo docente da faculdade, o corpo discente, né, tentando entender as expectativas e lidando muitas vezes com alguns conflitos, né? Então a gente faz um pouco de tudo, né? Nós temos que zelar pelo programa, pelo currículo, temos que zelar pela questão institucional, então como que as avaliações têm sido realizadas, qual o conteúdo que tem acontecido. Hoje nós estamos inclusive no momento de padronizar as avaliações, né, das disciplinas. A faculdade ela está, vamos dizer assim, para que não fique assim tão à mercê do professor, né? Porque, como a gente diz, cada mente é um universo, né? Então, para que a gente possa padronizar e poder sintonizar dentro das
atribuições, né, que a matriz curricular que é fornecida pelo MEC nos fornece. Então nós temos que olhar para tudo isso. Então temos que fazer reunião com os alunos, com o corpo docente, né? Nós temos o núcleo docente estruturante, que é exatamente aqueles docentes, são exatamente os docentes que têm mais ligação com essa questão de como que nós vamos fazer para modernizar o aprendizado. Então temos que também ver como que nós podemos fazer para incorporar as novas metodologias de ensino, né? Que hoje nós temos, inclusive com a questão da tecnologia, né? Nós temos muitos simuladores, né? Temos hoje laboratórios de simulação, mas também precisamos desenvolver o aspecto humano do nosso egresso, né? Do nosso aluno, para que ele possa ser alguém que tenha familiaridade com as novas tecnologias, esteja à frente do ponto de vista técnico, em termos de conhecimento médico, e que também seja um médico ligado no que passa, os principais problemas que afligem a população que ele vai atender, e inexoravelmente a primeira população é a população mais carente, a população do SUS, onde acontece o ensino, onde acontecem os atendimentos, e que a gente possa também ter toda essa dimensão humana do contato, da relação com o paciente. Então, dentro de toda essa dinâmica, o coordenador do curso ele precisa harmonizar todas essas atividades. Quer dizer que, na realidade, o coordenador ele joga com aspectos, de vários aspectos. Do aspecto docente, que é um grande grupo de professores de várias áreas divergentes, às vezes com opiniões divergentes, mas o principal objetivo é o corpo discente. Sem dúvida. Vocês têm algum tipo de modelo do que vocês pretendem formar como médico para a sociedade? Sem dúvida, né? O médico hoje, né, isso é um dos desafios das escolas médicas do século XXI, nós temos que formar exatamente esse indivíduo que seja uma pessoa que tenha um bom relacionamento com o paciente, uma sensibilidade com quem ele esteja atendendo, que ele tenha domine os conhecimentos, principalmente das doenças mais frequentes que afligem a população, e também das urgências, principalmente porque exigem medidas rápidas, não dá tempo de consultar livro, não dá tempo de consultar inteligência artificial, a pessoa precisa estar com aquele conhecimento na cabeça, né? E que ao mesmo tempo seja alguém que esteja antenado com todas essas mudanças, inclusive da própria profissão médica, né, para o século XXI. Por exemplo, nós precisamos entender a questão da interface com a inteligência artificial, que é uma realidade, como que ela pode ser uma ferramenta que pode agir a nosso favor. Temos que estar à frente de um paciente que hoje também tem acesso à informação, né? Lembrando que informação é diferente de conhecimento, mas o paciente hoje ele tem acesso ao nosso Google, né? Então ele vem muitas vezes com algumas informações, né? E hoje é muito interessante porque tudo que a internet, os ganhos, né, o acesso ao conhecimento é uma coisa fantástica, né? Você tem o mundo na nossa mão, no caso o celular hoje, o smartphone, mas é necessário também que a gente possa, que o médico hoje ele possa entender que informação é diferente de conhecimento, né? Conhecimento é o que ele tem, e muitas vezes ele precisa dedicar um tempo a mais na consulta para esclarecer algumas dúvidas, né? E entender também, e isso nós temos que trabalhar até com o próprio corpo docente, que saiu um pouco aquele modelo que o professor detentor do conhecimento e o aluno não sabe nada, é uma página em branco e nós vamos escrever. Né? Hoje, por exemplo, eu ministro aulas para graduação. Qual o método que vocês utilizam atualmente dentro da FAMERP? Método de ensino? Então, hoje nós temos que é o que tem sido mais preconizado, que é uma mistura do ensino, vamos dizer assim, tradicional, a aula expositiva, com metodologias ativas de ensino, né? Então nós temos hoje um grande desenvolvimento das metodologias ativas de ensino, onde o aluno ele é impelido a procurar o conhecimento, né? Muito mais do que assumir uma postura ativa diante desse processo ensino-aprendizado.
Então, nós temos hoje esse modelo que a gente chama um modelo misto, né? Um modelo híbrido, né? Onde algumas disciplinas, por exemplo, anatomia, continuamos com as nossas aulas de anatomia, de histologia, embriologia, seguem um modelo mais tradicional, e outras disciplinas já estão migrando para um modelo mais híbrido, onde há as aulas expositivas e também momentos onde há essa busca ativa pelo conhecimento numa interação muito ativa com os docentes. Quer dizer que, na realidade, você também é nada mais, nada menos do que o responsável pela qualidade de ensino. Sem dúvida. Porque você tem que ter contatos, integrar, discutir. E como é que você acha que vai sair o discente, o corpo docente? Como é que vai sair o médico da FAMERP? Tem alguma diferença? Na sua opinião? Sim, eu acredito que todo esse nosso esforço, nós temos uma grata... assim, uma grata satisfação em ver os nossos egressos, né? Inclusive, isso é um trabalho que começou agora na nossa diretoria de ensino, né? O professor Paulo Espada hoje ele está focado na questão de saber assim, por onde andam os médicos formados pela FAMERP, né? Quem quis residência já está na residência, quem não quis residência, onde está, né? Quem quis está fazendo o que quer no lugar onde desejou. Então nós estamos hoje tentando procurar esses contatos que nós temos e enviar na forma de Google Forms, né, até pelas próprias mídias sociais, para tentar alcançar esse nosso aluno e saber como que ele está. De uma maneira geral, nós temos o feedback que a gente tem recebido é bastante positivo, né? Os alunos têm conseguido as aprovações, a maioria dos alunos tem conseguido as aprovações que almejam. Aqueles que querem dar um tempo, esse ano eu vou me dedicar mais a trabalhar, tem conseguido também inserção em empregos interessantes, estão aí ajudando a população e ao mesmo tempo se sentindo felizes porque, né, os alunos muitas vezes falam, nossa doutor, é uma felicidade, uma satisfação o paciente estar ali na minha frente, eu saber o que é que eu tenho que fazer por ele, né? Então esse é um grande medo do estudante de medicina, que ele sai sem saber direito, assim, totalmente desorientado na sua conduta, no seu diagnóstico, né? E é uma grande satisfação que, de uma maneira geral, dentro do que tem chegado para nós, que esse processo tem sido bem sucedido. O programa de Medicina e Ciência está hoje com o professor Gerardo Maria de Araújo Filho, coordenador de ensino da FAMERP. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltamos porque muita coisa nós temos que perguntar e deve ser explorado. Aguardem. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na qual o próprio sistema imunológico destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Sem esse hormônio, a glicose não consegue entrar nas células, tornando indispensável o uso diário de insulina para o controle da doença. Nas últimas décadas, pesquisadores passaram a estudar se seria possível reiniciar esse sistema imunológico por meio do transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, procedimento no qual as próprias células do paciente são coletadas, preservadas e posteriormente reinfundidas após o uso de medicamentos imunossupressores. O objetivo é interromper temporariamente o ataque do próprio organismo às células produtoras de insulina e, assim, preservar a função residual do pâncreas, ou seja, as células normais que gestaram do pâncreas. Os resultados têm sido promissores, especialmente quando o tratamento é realizado logo após o diagnóstico do diabetes tipo 1. Estudos realizados no Brasil, inicialmente liderados pelo grupo do professor Júlio César Voltarelli, mostraram que muitos pacientes conseguiram ficar meses ou até anos sem necessidade de aplicações de insulina. Em algumas séries, mais de 80% dos pacientes alcançaram
períodos de independência do hormônio. Entretanto, com o passar do tempo, vários deles voltaram a necessitar de insulina, embora frequentemente em doses menores e com melhor controle de insulina. Pesquisas posteriores, desenvolvidas na Polônia, China e em outros centros internacionais, confirmaram esses achados. Além da redução ou suspensão temporária da insulina, observou-se melhora dos níveis de hemoglobina glicada, indicador importante do controle do diabetes e preservação da capacidade do organismo de produzir parte de sua própria insulina. Os melhores resultados ocorreram em pacientes com diagnóstico muito recente, antes que a destruição das células pancreáticas fosse completa. Por isso, o tempo entre o aparecimento da doença e a realização do transplante parece ser um fator decisivo para o sucesso terapêutico. Apesar do entusiasmo despertado por estes resultados, o transplante ainda não representa atualmente a cura definitiva da moléstia. Trata-se de um procedimento complexo que exige imunossupressão intensa e pode estar associado a efeitos adversos importantes, incluindo o aumento de infecções. Dessa forma, o procedimento permanece restrito a protocolos de pesquisa e a centros altamente especializados. Novas estratégias vêm sendo estudadas, incluindo protocolos menos tóxicos de imunossupressão e associação com células-tronco mesenquimais, na tentativa de ampliar a segurança e prolongar os benefícios observados até o presente momento. O transplante de células-tronco hematopoéticas, então, abriu uma nova perspectiva no tratamento do diabetes tipo 1, ao demonstrar que é possível modificar o curso natural da doença. Embora ainda não seja uma solução para todos os pacientes, isto pode representar um importante passo na busca por terapias capazes de preservar as células do pâncreas que produzem insulina e oferecer, em tese, melhor qualidade de vida às pessoas que convivem com essa condição. O programa de Medicina e Ciência tem a grata satisfação hoje de receber o professor Gerardo Maria Araújo Filho, coordenador de ensino de graduação da FAMERP, que está apresentando vários aspectos em relação ao ensino, a como se forma um médico. No primeiro bloco, aspectos da sua atividade, do que faz um coordenador, foram discutidos. No segundo bloco, nós vamos discutir os aspectos relativos à explosão das faculdades de medicina no país e seus possíveis reflexos. Então eu gostaria que o professor Gerardo discutisse alguns aspectos e me diga, como médico, como coordenador, que discute com várias entidades, como está vendo essa situação no país? Essa é uma situação, vamos dizer assim, que está muito em pauta, né? Recentemente nós tivemos no início do ano, inclusive, tivemos vamos dizer assim, isso ficou uma discussão bastante acalorada que chegou, inclusive, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, que é em relação a como que nós podemos medir o grau de formação do nosso egresso da Faculdade de Medicina. Então, nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre aqueles 3 períodos em que aconteceram historicamente, né? Então nós temos um período em que nós tínhamos poucas faculdades de medicina no Brasil, concentradas nas capitais. O acesso à formação, ele era extremamente restrito. Então nós tínhamos poucas faculdades com poucas vagas por ano, então era muito, vamos dizer assim, complicado você acessar, né,
essa graduação era extremamente concorrido e isso acabava também tendo outro reflexo. Poucos médicos relativamente eram formados para dar conta de toda essa questão da saúde na população num país continental como o Brasil. Então houve algumas tomadas de postura, né, políticas governamentais que estimularam o crescimento inicialmente das escolas públicas, né, federais e estaduais, né, a FAMERC, inclusive, eu havia colocado muito bem colocado no primeiro bloco, fez parte dessa segunda onda, né, ou seja, uma expansão das escolas médicas através do poder público. Então, abriu-se outras faculdades, algumas estaduais, outras federais, e aí nós tivemos essa terceira onda, que é a mais recente, em que, dado a questão da restrição orçamentária, né, a política governamental, ela favoreceu não a abertura de vagas de escolas públicas, mas sim as escolas, grupos privados para abrir cursos de medicina em que o Estado iria assumir uma posição não de estruturador do curso, mas de fiscalizador. Então, E como é que é feita essa fiscalização? O Estado sabe se está indo muito bem, se as faculdades estão boas. Como é que é feito, inclusive, em relação à FAMERP? Exato, né? Nós, enquanto faculdade estadual, nós recebemos periodicamente, a cada 3 anos, a visita do Conselho Estadual de Educação, que ele fiscaliza exatamente, né? Nós, na verdade, todo ano nós mandamos relatórios para o Conselho Estadual de Educação e ele, em algum momento, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, a depender da disponibilidade, né? Nós, recentemente, pós-pandemia, esse processo ele se esticou um pouco em função das dificuldades logísticas, né, e sanitárias. Nós recebemos a visita dos fiscais do Conselho Estadual de Educação, que eles vêm exatamente fiscalizar se aquilo que a gente colocou no relatório que enviamos para eles, se realmente está acontecendo. As escolas federais recebem periodicamente visitas do MEC, né, do Ministério da Educação, fiscais, né, funcionários que estão ligados, né. Isso é tão importante que dentro do MEC existe um departamento que é fiscalização das escolas médicas, né. Então, as outras escolas são fiscalização de escolas de nível superior, né. Existe e especificamente uma que vai fiscalizar a questão do ensino médico, né. Então nós temos o próprio, como eu havia falado inicialmente no primeiro bloco, nós temos uma matriz curricular que ela tem que ser cumprida. Lá é um documento bastante extenso, em que lá ele coloca a necessidade da escola elaborar um plano docente institucional. Então, como essas coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, como que vai o perfil do nosso egresso, né? O MEC ele estabelece qual é o perfil de egresso que, digamos assim, o Estado ele quer produzir. E ele também coloca isso para as escolas privadas, né? Olha, o nosso médico ele precisa de alguém que conheça o SUS, que conheça toda a rede de encaminhamento do SUS, que conheça todos os sistemas, inclusive hoje, por exemplo, nós temos o CROSS, né, que é o Ciresp aqui no estado de São Paulo, que é o sistema de encaminhamento para, né, atenção primária, secundária e terciária. Então nós temos que entender isso, temos que entender todos os princípios da saúde pública. Então isso é uma coisa que não é inegociável. Então, dentro da matriz curricular, ele coloca, inclusive, carga horária, qual é a carga horária mínima aceitável para um curso de medicina. E hoje nós estamos trabalhando principalmente também através de módulos, né? Então nós temos o módulo cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, temos a clínica médica, e aí nós temos 2, que é saúde coletiva e saúde mental, né? Uhum. Então, cada eixo formativo desses, né, que nós estamos falando, eles precisam estar estruturados ao longo dos anos, com uma determinada carga horária mínima. E essa carga horária ela tem que ter uma porcentagem teórica e uma porcentagem prática, né? Isso muitas vezes os fiscais vão com calculadora para eles poderem calcular se nós estamos então nós estamos adequados com a matriz curricular. Então resumindo, existe uma matriz que ela é geral e que ela é colocada para que os cursos
possam se adequar a esta matriz. E que a gente recebe fiscalizações periódicas para saber como que está o nosso grau de adequação. Caso haja alguma inadequação, ele dá um prazo para você poder se readequar. Professor, um dos aspectos que a gente tem ouvido e muito discutido é que no passado as escolas ficavam em capitais, principalmente para o acesso de ter atendimento, maior número de casos e que o campo prático da formação do médico fosse mais ampla. Eu gostaria que você discutisse esse aspecto, que às vezes você tem faculdades hoje em determinadas cidades que não têm 150 mil habitantes. Então, a dúvida em relação ao campo prático, hospitais de ensino, como é que funciona em relação ao FAMEP? Como é que é em relação a esse aspecto? Nós sabemos que tem um hospital que atende a FAMEP, que é o hospital de uma fundação, e tem outras possibilidades. Conta pra gente que isso é muito importante, se isso está influenciando na formação do médico. Sem dúvida, né? Porque a gente entende, nós entendemos muito bem a questão da interiorização das escolas médicas, que é para atender um dos princípios fundamentais do SUS, que é a acessibilidade, né? Então, por exemplo, se a gente voltar 40 anos no tempo, eu estou afligido por alguma moléstia e eu não sei o que é, eu quero procurar uma ajuda médica. Mas eu moro em São José do Rio Preto. Estou a quase 500 quilômetros da capital São Paulo. Então eu teria que viajar 500 quilômetros, marcar uma consulta, ir lá. Muitas vezes chegar de manhã cedo e a consulta ser só à tarde, então eu teria que passar o dia em função de tudo isso. Aí eu volto para Rio Preto, né, com aquela receita, com aquela prescrição. Muitas vezes tive um efeito colateral, a medicação não funcionou. Para eu poder falar isso para o meu médico, eu precisaria voltar a São Paulo. Então, a questão da acessibilidade, isso dificultava muito o acesso ao tratamento. Então, dentro desse princípio da acessibilidade, a ideia de você chegar com o sistema de saúde mais próximo das pessoas, né? Lembrando que boa parte da população brasileira é diferente. Nós no Brasil, nós temos uma situação diferente, por exemplo, da nossa vizinha Argentina. A Argentina, 80% da população argentina mora em grandes cidades, né? Quase 50% na grande Buenos Aires. Então isso facilita muito um sistema de saúde, né? Você ter uma população bem concentrada. Aqui no Brasil, só de capitais, só de cidades acima de 1 milhão de habitantes, nós temos mais do que 50 cidades, né? Embora 70% dos municípios brasileiros eles tenham até 10 mil habitantes, né? Então a gente vive vamos dizer assim, esse paradoxo. Então, um sistema de saúde que seja abrangente e acessível, ele precisa pensar nisso. Então, agora, no momento em que eu interiorizo, por exemplo, uma faculdade de medicina, se por um lado eu atendo ao preceito da acessibilidade, nós temos que entender que aquela faculdade ela vai ensinar um grupo de pessoas. Para eu ensinar, eu preciso ter um corpo docente. Esse corpo docente ele precisa ter uma qualificação, né? E muitas vezes é isso que dificulta, né? Então, muitas vezes eu tenho uma faculdade interiorizada e eu não tenho um hospital de ensino associado, né? Então, esse é um problema que tem acontecido com algumas faculdades. Nós não temos, aquela faculdade ela não tem um hospital de ensino. Ela começou faculdade e na hora do internato, na hora da parte prática, ela precisa recorrer a vários subterfúgios, né? E aqui, por exemplo, São José do Rio Preto, nós temos tanto o setor terciário, né, o nível terciário, que o hospital de base hoje, né, o hospital de base hoje ele é da Funfarm, né, que é a Fundação Faculdade de Medicina, que está umbilicalmente ligada à FAMERP, né? Então o CNPJ da Funfarm ele existe em razão da existência da FAMERP. Então eles são CNPJs independentes, porém muito interligados. E nós também temos os outros recursos. Nós temos hospitais hoje secundários, que são hospitais de média complexidade, como por exemplo o Hospital Domingo Braille, né, que é um hospital conhecido como Hospital da Zona Norte, né, que também está administrado pela Funfarm atualmente. Nós temos as unidades básicas de saúde. Nosso aluno ele circula pelas UPAs, ele circula também dentro dos aparelhos de saúde mental, né, para o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a ideia é que
nós tenhamos esse médico que tem essa formação plural em todos os ambientes, ele possa estar, digamos assim, inserido dentro da problemática referente àquele ambiente. Lembrando também que nós temos também um programa de residência médica, né? Hoje cada ano nós recebemos mais de 400 residentes de várias especialidades. Então hoje a FAMERP ela consegue produzir o seu próprio futuro docente. Então nós estamos qualificando essa pessoa que é a próxima geração de docentes, né? Infelizmente isso não é a realidade para boa parte das escolas médicas. Dentro dessa explosão objetivou-se alguns princípios e muitas vezes esquecemos de um bom aparelhamento, um bom hospital de retaguarda e principalmente da formação docente. Então nós temos realmente algumas faculdades que pecam um pouco dentro desse aspecto. Professor, vamos dar um pequeno intervalo. Eu tenho algumas questões que eu devo colocar para você, do ponto de vista de ideias que a gente tem, do que a gente tem observado. Hoje nós estamos discutindo tudo isso e vamos dar um pequeno intervalo e já já nós voltamos com o professor Gerardo Maria Araújo Filho, coordenador de ensino de graduação médica da FAMERP, que está discutindo um tema extremamente relevante para a sociedade, que é a formação do médico. Quem vai cuidar da população para os próximos 30 anos. Aguardem, já voltamos. O astro alemão do tênis, Alexander Zverev, convive com diabetes tipo 1 desde os 4 anos de idade. Mesmo vivendo com uma doença crônica que exige cuidados diários, ele tornou-se um dos maiores nomes do tênis mundial, mostrando que o diagnóstico não precisa ser um limite para sonhos, carreira ou prática esportiva. Zverev controla sua glicemia utilizando monitores contínuos de glicose e aplicações de insulina. Durante partidas longas e desgastantes, que podem durar várias horas, é comum vê-lo monitorando a sua glicose ou aplicando insulina, demonstrando que planejamento, disciplina e tecnologia podem caminhar juntos com o alto rendimento esportivo. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o organismo deixa de produzir insulina, tornando necessário o uso diário desse hormônio. Apesar disso, a atividade física é altamente recomendada. Segundo a American Diabetes Association, pessoas com diabetes tipo 1 devem ser estimuladas a praticar exercícios regularmente, combinando atividades aeróbicas como caminhada, corrida, bicicleta ou natação, com exercícios de fortalecimento muscular. Para adultos, recomenda-se pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, que pode ser moderada a intensa, distribuídas ao longo da semana, evitando permanecer mais de 2 dias seguidos sem exercício. Exercícios de fortalecimento muscular também devem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana. Os benefícios são inúmeros, como melhora do condicionamento físico, maior sensibilidade à insulina, o que pode fazer com que haja redução da necessidade de doses elevadas, principalmente uma melhora da saúde cardiovascular, com proteção óssea, melhora da qualidade do sono, controle do peso corporal e benefícios importantes para a saúde mental e qualidade de vida. Entretanto, praticar atividade física exige planejamento. O controle da glicemia antes, durante e após o exercício é fundamental. Atualmente, monitores contínuos de glicose permitem acompanhar essas variações em tempo real e ajudam muito na prevenção de complicações.
Assim, antes de iniciar exercícios, a glicemia deve estar em níveis seguros, geralmente entre 90 a 250, dependendo da idade, do tipo de atividade e da estratégia de tratamento individual. Um dos maiores cuidados, no entanto, é evitar a baixa da glicose, ou seja, a hipoglicemia, situação em que a glicose cai excessivamente. Algumas medidas podem ajudar na prevenção. Ajuste de doses de insulina antes da atividade física. Consumir carboidratos extras quando necessário. Por isto, é necessário sempre estar com carboidratos ao alcance, para que haja uma rápida absorção se você utilizar durante o exercício. Sempre fazer lanches antes de dormir, quando existe o possível risco de queda tardia da glicose. Utilize sempre monitorização contínua, isto sempre que possível. Também existem situações em que o exercício deve ser adiado. Isto quando a glicemia estiver muito elevada, acima de 350, ou especialmente associada ao nível de cetonas. A atividade, então, física pode causar um aumento do risco de complicações graves, como acetoacidose diabética. Pacientes com complicações do diabetes, como alterações nos pés, problemas cardiovasculares ou doenças oculares avançadas, devem receber orientação individualizada antes de iniciar programas mais intensos. Assim, novas tecnologias estão transformando vida desses pacientes. Bombas, sensores contínuos e sistemas automatizados permitem maior segurança durante a prática esportiva. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, tem a grata satisfação de ter o professor doutor Gerardo Maria Araújo Filho, que é coordenador de ensino de graduação da FAMERP. Estamos discutindo vários aspectos, já foram demonstrados no preâmbulo o aspecto relativo à explosão médica, que fez parte do bloco anterior. No bloco atual, nós vamos discutir novos desafios, perspectivas para as escolas médicas, integração entre as escolas, e a gente considera muito importante o papel da FAMERP, que poderia ter um aspecto de congregação, de conversa com todas as instituições, porque existe uma similaridade regional. E acredito que a instituição FAMERP tem, antes de tudo, não só condições, como também a possibilidade de integrar, que isso, com certeza, vai ajudar a toda a sociedade. Então, neste bloco, eu deixo a seu critério falar quais seriam os seus desafios. Eu levantei esse aspecto, que foram situações que eu discuti anteriormente, visto que nós sabemos que o campo prático, a inexistência de hospitais de algumas entidades e instituições leva à formação de médicos com maior dificuldade na sua formação. Qual é a sua opinião? Quais seriam os desafios, então, nessa perspectiva para as escolas médicas? Perfeito. Eu acho que esse ponto é muito importante. Os nossos maiores desafios seriam, do ponto de vista de formação médica, conforme eu já havia falado no primeiro e no segundo bloco, nós temos uma clareza muito grande, e isso a matriz curricular ela nos dá, né, de qual é o egresso da Faculdade de Medicina, quais seriam as características, as peculiaridades para esse médico. E aí é muito interessante, porque, por outro lado, nós temos um Brasil que tem os seus contrastes, é um país continental. Então, será que esse médico que é formado no interior de São Paulo teria que ter as mesmas características do
aquele que é formado na Grande São Paulo, ou que é formado na região norte do país, ou no próprio Nordeste, né, ou na região sul, na região centro-oeste. Então, esse é um debate atual. Então, a ideia é que a gente tenha uma matriz curricular única para abranger tantos contrastes territoriais dentro de um país continental como o nosso. Por outro lado, O MEC pensa nisso? Na sua opinião? eu acredito que pensa, mas a gente precisa avançar, né? Não basta só pensar, isso tem que virar uma portaria, uma determinação, né? Onde, que me parece, esses currículos, né, regionalizados, eles precisariam ter uma base única, mas alguns elementos adicionais que pudessem ser mais característicos da população daquela região. Então, esse é um grande desafio. Como formar um médico mais adequado para a população daquela região. Isso aí nós já estamos falando também, nós temos outra dificuldade, que muitas vezes o médico formado pela FAMERP, ele não fica aqui na região de Rio Preto, né? Ele vai para Grande São Paulo, vai até para outros estados. E vice-versa, alguém formado em outro lugar vem para cá. Então, nós temos também toda essa migração que acontece, porque também há um fenômeno, né, que essa é um desequilíbrio em termos de escolas médicas, né? Aqui no estado de São Paulo concentra grande parte das escolas médicas do Brasil, né? 50% das vagas de residência médica estão no estado de São Paulo, né? Então, observa-se, portanto, esse desequilíbrio também regional. Então, um outro desafio, já emendando com esse assunto, é um desafio institucional de também prover, né, diante de todos esses egressos, né? Quando eu me formei no ano de 2000 e fui prestar residência, já havia um problema que havia se detectado, que só havia vaga de residência para pouco mais da metade dos médicos formados em 2000. Com essa explosão que nós observamos nos últimos 25 anos, 15 anos principalmente, essa proporção ficou menor ainda. E a residência médica é um lugar muito importante para aprimoramento e aperfeiçoamento da prática médica, né? Ela tem um papel muito central dentro da formação médica. Então, como que nós vamos lidar com essa desigualdade, esse desequilíbrio? Precisamos equalizar também, né? Então, esse é um outro ponto. Então, formar esse médico, ao mesmo tempo, ele seja capaz de lidar com o regionalismo, mas também ele tenha um conhecimento geral que o permita, inclusive, sair do país, se assim ele desejar. E também como fazer com que esse médico ele possa estar comprometido com a própria estruturação do sistema de saúde. Então, hoje nós temos um grande problema, que é assim, uma limitação na questão nós estávamos comentando sobre isso, a questão da gestão, né? Existe uma pessoa que está olhando tudo isso do ponto de vista macro, né? Então, você abre vários cursos de medicina, principalmente em determinadas regiões. Eu estava colocando a FAMERP como dentro dessa, principalmente aqui na região do Noroeste Paulista, a pujança. De fato, nós temos o maior hospital da região. O HB hoje é o maior hospital de ensino do interior do Brasil. Sem dúvida. Então, tirando as capitais, hoje o hospital de base, o Complexo HB, ele tem hoje 1.200 leitos. Ele foi o hospital que mais atendeu o SUS no ano de 2025, né, em termos de consulta, de cirurgia, de procedimentos, né? E isso dá um campo prático. Um campo prático imenso. Muito importante. Né? Muito importante. E que, o senhor havia colocado, isso aí é um grande desafio que eu considero muito importante, né? Hoje nós temos aqui na região de São José do Rio Preto várias faculdades. Na nossa cidade nós temos 3 faculdades. E muitas vezes elas acontecem, né, a formação desses médicos acontece de maneira completamente independente. Eu não sei, por exemplo, o que o coordenador do curso de medicina de uma outra instituição ele está fazendo, como é que ele está olhando, como é que ele está, digamos assim, conduzindo as principais questões. Então, seria muito interessante que nós pudéssemos ter uma espécie de integração entre essas faculdades, né? Conversar de intercâmbio, conversar mais, né? Nós não temos, assim, não existe um fórum oficial para isso, né? Então, inclusive, hoje eu até acredito que, vamos dizer assim,
algumas faculdades vão formar médicos para determinadas funções e outras para outras funções, né? Divisão muitas vezes, divisão de tarefas. Sem né? dúvida. Então, isso muitas vezes não é conversado. Então, talvez um outro desafio é a gente conseguir integrar, conversar mais entre os cursos, né? Haver mais intercâmbio de experiências. Muitas vezes, numa outra faculdade, pode estar sendo desenvolvido coisas fantásticas que poderiam ser incorporadas pela FAMERP e vice-versa, né? Então, Sem a gente dúvida. precisaria trocar mais experiências. Então, faltam esses fóruns. E hoje um grande desafio, o senhor havia colocado, é a questão da avaliação médica, né? Então, historicamente, voltando a uma questão, naquela primeira fase, onde nós havíamos pouquíssimas faculdades de medicina, então onde é que acontecia a peneira? No próprio vestibular. Então, diante da escassez de vagas, da dificuldade de acesso, quem passava, o aluno do primeiro ano, ele já era selecionado, muito selecionado, né? No momento em que há uma explosão de cursos, essa seleção ela começou a ficar menos, digamos assim, severa, né? Vamos colocar assim, a peneira ficou mais frouxa. E aí e o aluno, após entrar no curso de medicina, se ele não fizer nada muito grave, ele se forma. Mas será que ele está se formando? E imediatamente ele recebe o diploma, através do diploma, o seu CRM e vai atender a população. Né? E daí, nós estamos agora vivendo esse momento da avaliação da formação médica, né? Em que, tradicionalmente, essa avaliação acontecia de uma maneira mais, digamos assim, onde o que é que eu avaliava, né? Avaliava o corpo docente, titulação, publicações científicas, a quantidade de pacientes atendidos, se o aluno ele passava na atenção primária, secundária e terciária, se a faculdade tinha ou não, dispõe ou não de um hospital, né, escola, e tudo isso era visto e no final havia assim, uma gradação de 1 a 5, né, onde 5 seriam as melhores faculdades e 1 seriam aquelas que precisam ainda se aprimorar bastante. Professor, dentre os desafios, existem pontos da colocação desse médico em relação ao que está acontecendo. Hoje em dia, ou até pouco tempo, o corpo humano era composto de cabeça, tronco e membros, e hoje um celular. Então, na realidade, nós temos uma outra situação. E nós temos uma situação de que você tem a mídia social. Perfeito. Você tem uma nova situação de que você tem informações e desinformações do ponto de vista médico frequentes. Como é que você pensa em agir sobre isso? Não é um desafio? Um grande desafio, né? Porque as mídias sociais, elas, né, eu tenho, inclusive, é um dos temas que eu dou aula sobre isso, nós temos um desafio muito grande, que é o quê? A mídia social, ela excessivamente horizontaliza as relações, né? Então, por exemplo, dentro de uma plataforma, de um grupo, né, seja ele Facebook, Instagram, WhatsApp, a minha opinião, né, por exemplo, eu sou psiquiatra, tenho doutorado, sou livre docente, né, eu tenho uma certa especificidade em conhecimento nessa área de psiquiatria e saúde mental, não tenho em outras, mas nessa área a gente tem, né? Então, muitas vezes na rede social, e a gente vê muito isso, debates entre pessoas que se informam. Então, como eu estava falando, a informação está aí disponível e acessível, mas essa informação não necessariamente é conhecimento, né? Conhecimento são informações concatenadas que têm uma lógica e são embasadas, principalmente no nosso caso, pela metodologia científica. Então, muitas vezes você há embates e discussões, né, entre muitas vezes, isso eu estou chamando de horizontalização, né? Então, a pessoa ela tem o mesmo espaço que eu para falar sobre alguma coisa dentro da área de psiquiatria. E o estímulo à pesquisa dentro da graduação, como é feito na FAMERP? O estímulo à pesquisa ele ocorre através, né, de, principalmente, linha de pesquisa para o docente. Então, hoje nós temos a nossa instituição, nós temos instituições de fomento
tanto federais, que é o CNPq. E vocês têm a FAEP, né? E a FAPESP, né? A FAPESP, ela é a nossa agência de fomento estadual, muito importante, né? A maior agência de fomento estadual do país, né? Que muitas vezes arrola recursos, né, em termos de montante, mais até do que o próprio CNPq. E nós temos o quê? Os docentes que se candidatam a receber essas verbas de pesquisa. E também temos o corpo discente que recebe bolsa de iniciação científica. Então, a partir daí, existe esse fomento à pesquisa. Outro fomento muito importante é que praticamente todos os programas de residência médica, né, as comissões de residência médica, né, quando o aluno vai prestar um concurso para residência médica, eles colocam como critério de pontuação na análise curricular uma bolsa de iniciação científica ou uma atividade de iniciação científica. Então essa é uma valorização muito importante, que muitas vezes o aluno ele vai atrás de uma iniciação científica porque isso vai contar, muitas vezes ele nem está tão inteirado ali daquele assunto que ele está pesquisando, mas isso vai contar para ele em algum momento. Então, e nesse processo ele acaba se identificando muito com a metodologia científica e muitos, como eu, acabam virando até docentes e colocando isso como uma meta de vida, né? Então, assim que se dá, então isso é levado muito a sério. Na avaliação anterior do MEC, que agora nós estamos diante, recentemente nós tivemos uma mudança muito brusca da avaliação. Hoje as escolas médicas estão sendo avaliadas pelo seu produto, ou seja, uma prova, claro, o Exame Nacional de Ensino Médico, que o aluno vai tirar e dependendo, em cima daquilo, elabora-se uma nota de corte e a faculdade ela é classificada de acordo com o percentual de alunos que atingiu aquela nota de corte ou superou. E a partir daí eu tenho a gradação 5, 4, 3, 2, 1. Né? Então é uma avaliação mais prática, mas eu acredito que ela deixa muitas vezes eu acredito que fica um tanto quanto incompleta, porque ela deixa de avaliar outros aspectos da faculdade. Né? O seu corpo docente, por exemplo, se ela tem a estrutura hospitalar, uma estrutura na atenção básica, né? Se ela faz convênios e parcerias, qual o grau de inserção daquela instituição dentro até mesmo da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nessa avaliação nova, que é algo mais prático, sem dúvida, mas que, por um outro lado, eu acredito, nós temos que chegar num ponto de equilíbrio dentro dos critérios de avaliação das escolas médicas. Mas por que nós chegamos nesse ponto? Exatamente porque tivemos essa explosão de escolas médicas e chegou-se ao momento, né, a sociedade, diante de alguns profissionais que não estavam correspondendo, né, precisou criar um novo critério. Então, nesse momento, a gente está se aproximando da OAB, né, em que nunca foi proibido abrir uma faculdade de Direito, mas você só vai exercer a sua profissão se você passar na prova, uma prova de ordem, né, que a gente chama. Então, nós estamos caminhando para esse exame de ordem, né, dentro dessa evolução que eu olhando todo esse histórico que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui no programa, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar sobre esse tema. Claro. Eu acredito que seja uma consequência dessa explosão de faculdades de medicina. Né? Professor, infelizmente o nosso tempo está terminando. E na realidade, o senhor está convocado para novos programas, porque existem vários temas a serem discutidos e que nós até, por questão do tempo, não abordamos. E um deles foi esse, relativo à qualificação médica para o exercício profissional. Né? Não devemos esquecer que nos Estados Unidos, na década de 30, Flexner fez esse tipo de trabalho, no qual o produto final é que determinava se a escola deveria continuar ou não a formar médicos. Isto é um outro tema para uma outra época. Então, eu gostaria de deixar, então, neste momento, as suas considerações finais, já deixando claro que já está convocado para outras discussões, porque o tema é muito amplo e de muito interesse para a sociedade. Por favor, as suas considerações finais. De fato, é um tema muito vasto, mas
Fiquei muito satisfeito em poder participar aqui do programa, para a gente poder esclarecer alguns pontos dentro dessa formação médica, do que faz um coordenador de curso de medicina, né, dos desafios, né, na formação médica para o século XXI. Né, realmente são vários outros aqui, a gente teve que realmente fazer uma escolha de Sofia, né, escolher alguns temas que não podem deixar de ser falados, e o que fica realmente são todos esses desafios, mas o que, diante de todas as limitações, de todas as restrições orçamentárias, falando agora da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, nós estamos, né, trabalhando para que a gente possa produzir um produto cada vez mais qualificado, né? E uma prova disso é que, tanto na avaliação anterior, que avaliar essa avaliação mais ampla, quanto nessa nova avaliação, nós continuamos no nível 5, o que nos deixa, assim, que não deixa de ser um feedback muito positivo que nós recebemos, mas isso é um grande desafio. Sem dúvida. Desafio de quê? De continuar mantendo, né? Mais do que você chegar numa formação de excelência, você se manter em formação de excelência e observar todas essas mudanças, né? Que nós chegamos a comentar aqui, todas essas mudanças dentro desse cenário, porque a medicina ela é uma produção cultural. Né? E como produção cultural, ela também acompanha toda a evolução também da humanidade, seus conceitos, conhecimentos, valores, e isso que nós temos que estar antenado. Então, como dar a base e ao mesmo tempo estar antenado no que acontece de uma maneira mais assim cotidiana e em pleno século XXI. Este foi o professor Gerardo Maria Araújo Filho, que é coordenador de ensino da FAMERP, que discutiu aspectos relativos à graduação médica. O programa Medicina e Ciência está todas as terças-feiras na TV Morada do Sol, e ele está disponível no YouTube, e também nós estamos disponíveis para questões que serão discutidas na sequência. Conte conosco e voltem sempre e acompanhem Medicina e Ciência.